Olá, a paz de Cristo, sejam bem-vindos a esse canal. Depois do meu último vídeo, algumas pessoas me pediram para fazer um outro vídeo indicando livros para o estudo do tema. Para quem não sabe, no meu último vídeo eu falei sobre a minha história, onde eu contei um pouco sobre sexualidade, sobre atração sexual pelo mesmo sexo. E esses livros que eu vou indicar, eles falam sobre isso para as pessoas que não querem a viver esse estilo de vida, ok? Esse primeiro livro que eu vou indicar, ele chama aqui Relatos de Casos de Terapia Reparativa. O autor, Dr. Joseph Nicolosi, ele, ele é americano, ele foi um psicólogo clínico, fundador e diretor da clínica psicológica Thomas Aquinas. Ele nasceu dia 21 de janeiro de 1947 e faleceu dia 8 de março de 2017. O doutor, ele era PhD pela Escola da Califórnia de Psicologia Profissional. E esse livro, ele foi publicado nos Estados Unidos em, deixa eu ver, aqui. Ele foi publicado nos Estados Unidos em 1993. E depois ele aí tem traduzido já para o português, para o espanhol. Então a gente consegue achar esse livro na internet. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para quem quiser adquirir o livro. E na descrição, nos comentários, eu vou deixar o contato também, o e-mail, para quem quiser entrar em contato para pedir os livros, né? Nesse vídeo eu vou falar de 3 livros. Caso precise mais para frente, eu falo de mais livros para vocês. Esse livro, Relatos de Terapia Reparativa, ele vai falar sobre alguns casos no consultório, no sentido de ele vai usar os casos como base, né? Não vai contar o caso exatamente. Ele vai pegar 8 personalidades diferentes e vai contar aqui nesse livro. E aí, ao longo do livro, como você vai lendo, você vai se identificando com algumas das histórias. E aí você vai percebendo a sua própria história e como você pode ah, aprender sobre isso. Aqui tem uma parte da introdução que ele fala sobre isso. Ainda que a história de cada paciente seja única, escolhi 8 homens como representantes das personalidades que encontrei ao longo de 12 anos em que tratei mais de 200 pacientes homossexuais. Cada paciente possui algum dos aspectos presentes nesses 8 homens, como a fragilidade de Albert, a integridade de Charlie, a ira de Dan, o narcisismo de Steve e a ambivalência de Roger. Como eu já acabei de falar, esses nomes aqui são fictícios, né? Ele muda o nome dos pacientes, ele muda a história também. Então ele vai colhendo informações para fazer esse livro, ok? O segundo livro que eu vou indicar é esse aqui, A Grande Aventura Masculina, escrito por John Eldredge. Mais de 8 milhões de livros vendidos, livro fantástico. Como encontrar o seu coração selvagem e descobrir uma vida de desafios e emoções. Esse livro, ele não é só para quem sente atração pelo mesmo sexo, ele é para qualquer homem que sente atração pelo mesmo sexo, ou pelo sexo oposto, ou pelos dois sexos, porque esse livro ele vai te dar um mapa, uma trilha para você seguir a sua vida, uma jornada. Então, aqui tem John Eldredge clama por uma maior compreensão da jornada masculina. O que você tem nas mãos nesse livro é um mapa. Ele faz uma análise dos estágios da jornada masculina, cobrindo desde a infância até a velhice. Não é um livro de psicologia clínica, nem um manual de educação infantil. Não estou qualificado para escrever esse tipo de livro. Além do mais, acho que eles são muito difíceis de ler. Mas eu amo mapas, assim como a maioria dos homens. Mapas são divertidos porque apresentam a planta de uma região, mas ainda
lhe obrigam a tomar decisão sobre o caminho a caminhada no terreno. O mapa é um guia, não uma fórmula. Ele oferece liberdade. Ele não lhe diz a velocidade em que você está caminhando. Ele não lhe diz porque as montanhas estão ali e nem a idade da floresta. O mapa diz apenas como chegar aonde você pretende ir, e somente o viajante, aquele que quer conhecer o caminho, tem o privilégio de recebê-lo. Então, esse é basicamente o resumo do livro. Nesse livro, ele vai dar direções nessa jornada. A gente vai analisar os estágios da jornada masculina. É bem legal. Desde criança até a fase adolescente, jovem, casado e velho, né? Na velhice. E o terceiro livro que eu quero indicar é esse, Batalha pela Normalidade Sexual, escrita por esse autor Gerard, PhD também. Esse livro, ele fala aqui que é indicado aos homens e mulheres atormentados pelas emoções sexuais que não querem viver como homossexuais, que desejam ajuda e apoio construtivos e que são esquecidos, que não têm voz nem obtêm respostas em nossa sociedade, a qual reconhece apenas o homossexual favorável à emancipação, que pretende impor sua ideologia de normalidade e imutabilidade e dessa forma discrimina aqueles que sabem ou sentem que isso é uma triste mentira. Aqui ele vai falar também que esse livro oferece diretrizes para a terapia da homossexualidade, que é essencialmente uma autoterapia, ou seja, você mesmo aplica a terapia em você, um autoconhecimento, uma autoterapia. Destina-se a pessoas com tendência ao homossexualismo que desejam por si mesmas fazer algo em favor de sua condição, mas não têm a oportunidade de procurar um terapeuta com ideias saudáveis sobre o assunto, pois, na verdade, existem poucos terapeutas nessas condições. A principal razão é que o tema da homossexualidade é desconsiderado ou ignorado nas universidades e muitas vezes nem mesmo é mencionado, ao passo que se acentua particularmente a ideologia da normalidade. A homossexualidade é então uma alternativa sexual natural. Assim sendo, são, em geral, muito pouco os agentes da saúde, os cientistas do comportamento e psicoterapeutas que dispõem de um mínimo de conhecimento rudimentar sobre o assunto. Vamos ver se ele completa aqui esse texto. Então, aí ele vai continuar a introdução aqui, mas basicamente é um livro que vai te dar um passo a passo para você fazer sua própria autoterapia. Como ele falou aqui, tem muitos poucos psicólogos que têm ideias saudáveis sobre esse assunto, mas não quer dizer que não exista. Existem sim alguns psicólogos, mas infelizmente são bem poucos. Então, galera, esses 3 livros que eu mostrei aqui, eu vou deixar aqui nos comentários para vocês, tá? E quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato. Tem, como eu disse no começo, tem bem mais livros. Mais pra frente eu faço um outro vídeo falando de outros livros para vocês. E para quem não gosta de ler, tem gente que tem muita dificuldade em ler, né, os livros. Então eu indico, bom, primeiro você pode tentar imprimir os livros, porque todos esses aqui vocês vão encontrar em PDF, né, o livro digital. Você pode imprimir se você achar mais fácil, ou você pode fazer um cronograma de leitura, ou seja, você programa todo dia, você tira um tempo para você ler. Mesmo que seja uma coisa meio desagradável, se você tirar 10 minutos que seja para ler o livro,
Então, todo dia vai chegar uma hora que você já vai ter acabado e você já vai aprender bastante. Se você não quiser tirar 10 minutos, você tira assim, eu vou ler 2 páginas por dia, vou ler um capítulo por dia. Então, cada um faz do jeito que quiser, né? Cada um faz uma, um cronograma, mas não deixem de ler os livros. Quem tiver interesse de estudar sobre esse assunto, é muito importante que lê os livros, porque não tem como você entrar nessa jornada de conhecimento sem você adquirir o conhecimento. Já os conhecimentos estão aqui dentro dos livros, ok? Então, muito obrigado por quem acompanhou. Quem quiser, compartilha esse vídeo aí para quem você quiser. E muito obrigado.